Senhor presidente, eu ouvi atentamente o parlamentar que me antecedeu, e aí a gente tenta tirar alguns ensinamentos de poder entender o nível da história que ele conta sobre aqueles que conseguiram alguma coisa na vida, que sempre, através deles, foi por violência, né? Quando a gente sabe que alguns parlamentares aqui nessa casa, inclusive, têm terras também, têm fazendas, têm imóveis, eu queria poder entender se também foi por violência que conseguiu. Porque qualquer pessoa que pelo trabalho consegue algo, foi por meio violento, principalmente quando se trata na questão do agronegócio, com aqueles que têm as suas terras, que produzem, que colocam alimento na mesa de cada cidadão desse país, inclusive do mundo inteiro, mas para a extrema esquerda sempre é a violência. Eu sou completamente a favor do projeto que, claro, tem como objetivo regulamentar os movimentos sociais populares. E eu já diria de pronto aqui, colega, que não é o caso do MST, não. Movimentos populares, social, de realmente trabalhadores, de estudantes que não seja o que está aí como representação, ou de policiais, seja lá de que categoria for, é claro que eles têm que ser regulamentados, até porque possa ter a personalidade jurídica e poder se identificar naquilo que está pleiteando. Agora, movimentos terroristas, movimentos criminosos, esses nem tem que ser regularizados, tem que ser. E o movimento dos sem terra já se demonstrou nas décadas que se passaram, ou eu estou falando asneira aqui, que invadem terra, põem fogo nas plantações, põem fogo em máquinas, põem fogo nas sedes, e expulsam os proprietários da terra. Isso é um movimento social? Eu não considero um movimento social, senhora presidente. Eu acho que isto é um caso de terrorismo e assim eles deveriam ser tratados como terroristas. E mais, são movimentos, muitas das vezes, como já foi demonstrado na CPI do MST, financiado pelo governo que hoje está aí. Movimento que é utilizado por este governo e por esta esquerda comunista. Caviar, claro, porque muitos que hoje, inclusive, estão aqui, são comunistas apenas na teoria, mas vivem o capitalismo na flor da pele. Estão nas suas casas tomando seus uísques no fim de semana, fumando aquele cachimbão da paz, que não tem absolutamente nada de socialismo. É isso que eles pregam aqui, mas lá fora fazem completamente diferente. Então, não vamos aceitar que movimentos sociais que têm cunho terrorista, que são utilizados como manobra por políticos e por governos para causar o terror, para causar a desestabilização dentro desse país, para perseguir aqueles que produzem e geram emprego dentro desse país, nós não podemos aceitar. E eu não classifico, por exemplo, o MST como um movimento social que possa ser exatamente, ter como se criado a sua personalidade, porque ele é financiado para causar o terror nas terras desse país. E não é diferente, eu tenho certeza, não só na questão agrária, mas na questão urbana, e a resposta foi dada em São Paulo, por um candidato que simplesmente só se prevaleceu em fazer campanha sobre invasão urbana dentro da capital de São Paulo. E hoje está aí o resultado. O próprio povo de São Paulo, que antes, na capital, tinha a maioria de esquerda, mas foi a senhora que mandou eu falar. Hoje deu a resposta para o próprio candidato. Então, minha gente, e a parte? Eu concordo plenamente na questão da personalidade jurídica dos movimentos sociais, desde que eles sejam com fins pacíficos para reivindicação real de direitos, né, de pretensões, mas não movimentos terroristas que se comparam às organizações criminosas que hoje estão implantadas nesse país, como está no meu estado do Pará, onde hoje cobram taxa do crime para pequenos, médios e grandes comerciantes, até para mototáxi. É um absurdo. E aqueles que não pagam, presidente, eles colocam fogo na empresa do cidadão, colocam fogo nos veículos, matam comerciantes e nada é feito. Porque hoje se tem um governo que simplesmente está aliado de forma direta com essas organizações criminosas e nas campanhas que se passaram, se viu, inclusive ministros frequentando o setor, o território onde milita essas organizações criminosas de uma forma bem tranquila, sem nenhum problema. Portanto, nós somos a favor do projeto, mas contra organizações criminosas e movimentos terroristas a serem classificados como tal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente. Eu realmente fico impressionado com a tamanha criatividade de construção de falas e contextos. Uma invenção gigantesca de um assunto tão simples. Essa proposta tem um único artigo, presidente. Um único artigo. O que diz esse artigo? Os movimentos sociais e populares identificados e organizados em mais de 13 estados, com destaque na imprensa local e nacional, somente essas circunstâncias enquadram-se como entidades do terceiro setor, vírgula, devendo adquirir personalidade jurídica nos termos disciplinados no Código Civil e na legislação especial, vírgula, para o seu regular funcionamento e responsabilização civil e penal. Pergunto, se as pessoas que são contrários a essa PEC, então discordam que essas entidades jurídicas existam? Ou então elas discordam se acaso cometerem algum ilícito, elas sejam responsabilizadas? Porque é isso que diz o artigo. O artigo diz que movimentos sociais e populares identificados em 3 estados em âmbito nacional precisam ter personalidade jurídica para possível penalização civil e penal. Ora, ser contra a PEC é dizer, sou contra a personalidade jurídica e sou contra a penalização. Pergunto por quê? É isso que diz a PEC. Qualquer coisa que se fala de construção é uma invenção mirabolante.
que não existe qualquer base dentro da proposta que, ora, se discute. O mais interessante que isso, deputado, é que esses mesmos que são contra a personalidade jurídica desses movimentos sociais, a penalização desses movimentos sociais, acham que está correto você finalizar a operação de uma empresa, por exemplo, que aconteceu com o X, só porque ela não identificou um representante legal, sendo que é uma empresa estrangeira. Aí tá ok. Aí tá bom. Aí concorda. Tem sentido? Alguém que não tem representante legal, que é uma empresa estrangeira, você cancelar o negócio inteiro. Isso, pra esquerda, é ok, é justo. Agora, você pedir para que os movimentos sociais populares, identificados com mais de 3 estados, olha só, por mim, precisaria ser até mais abrangente. Imagina um baita movimento social em São Paulo. Não precisaria ter registro, na minha opinião, sim. Não precisa ser regularizado? A esquerda não gosta de regulamentação, de burocracia, de estar tudo dentro da lei? Pois então agora, por que querem fugir da regra, fugir da lei? E pior, fugir da responsabilização. E é isso que diz o texto. Vou repetir aqui. Para o seu regular funcionamento e responsabilização civil e penal. Pergunto, qual é o medo de fugir da responsabilização penal? Qual é o crime cometido por esses movimentos sociais que vocês não querem que a pena seja cumprida? Qual é? Esse é o questionamento. É óbvio que eu sou a favor de qualquer um que cometa qualquer ilícito penal ou civil seja punido. É por isso que o Brasil é um país de criminalidade alta, sem segurança jurídica, sem segurança da vida. Um rapaz não consegue sair para estudar e trabalhar sem saber se o celular vai ser roubado. Ah não, mas pode deixar. Se é movimento social, tá permitido o roubo, tá permitido a invasão. Eu não quero que seja identificado. Eu não quero que seja penalizado. Ora, ser contra a PEC é ser contra isso. Evidentemente que precisa ser aprovado quanto antes, chegou a hora. Aliás, se esses movimentos não cometessem ilícitos penais e civis, essa PEC não era necessária. Não era necessária. Só é necessária essa PEC porque pessoas se escondem atrás de movimentos sociais para cometer ilícitos. Para cometer ilícitos. E aqui vem deputado dizendo que não é para responsabilizar, mas como assim? Quer cometer crime? O advogado vai dizer o quê? Entre no movimento social. Porque você tem um escudo. É isso. Eu não quero esse escudo. As pessoas devem ser penalizadas, independente se estarem ou não cometendo em nome de qualquer grupo social, qualquer que seja. Chega do judiciário ser cego. Chega de ser alcançável só para alguns. É preciso aprovar isso quanto antes. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Presidente, eu só queria colocar aqui alguns pontos, porque nós estamos aqui já há mais de 1 hora, ouvindo a história, 2 horas quase, ouvindo aqui a história do Brasil, contada aí, letra de música, de samba e uma série de outras coisas. E eu queria colocar aqui, primeiro, parabenizar aos deputados pela condição de falar durante 15 minutos sobre toda a história do Brasil e muitas vezes se esquecer do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos acabando de sair das eleições municipais, onde eu acho que a população brasileira deu um sinal claro contra o que comumente se fala sobre práticas políticas que muitas vezes não são de acordo com o que a população anseia, do que a população pensa. Eu sou do PSD, o PSD é um partido de centro, nem é um partido de direita, nem é um partido de esquerda. Eu ouvi aqui falar atentamente sobre fome, sobre direitos sociais, sobre índios, todas as comunidades. O que nós estamos discutindo nesse PLP é apenas a instrumentalização ou a organização social ter personalidade jurídica para, em caso de se praticar algum delito, alguma ação, poder se responsabilizar. Organizações sociais que estejam organizadas em mais de 3 estados brasileiros. Nós estamos aqui há 2 horas ouvindo, e eu perguntaria, eu com muita tranquilidade digo, eu mês passado destinei mais de 4 toneladas de alimento para minorizar o problema da fome no meu estado. Semana passada eu tive o maior encontro de herança nativa de povos originários no meu estado, defendendo que esses movimentos tenham voz, tenham vez e tenham função. E o que isso tem a ver com o que nós estamos discutindo e com essa discussão? Aí depois os políticos não se reelegem, depois se critica a política, mas nós estamos na CCJ, a comissão mais importante da Câmara, há 2 horas, para discutir um tema explicitamente para responsabilizar ou não quem comete crime. Porque a organização social que não comete crime, que está fazendo o seu papel social, as suas reivindicações, dentro da sua liberdade de opinião, ela é livre para se manifestar e ninguém está contestando isso. Nós só estamos aqui querendo que essas organizações que buscam, ou essas pessoas que buscam se esconder através de organizações sociais para praticar crimes, sejam responsabilizadas. Então nós encaminhamos a favor do projeto de lei e contra a retirada de pauta, presidente. Está encerrada a votação. Vamos abrir o painel. Está aprovado o parecer por 33 votos a 11.